Ao vivo? Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos esperar o pessoal entrar aí pra gente iniciar mais uma das nossas manhãs de conexões. Olá, o pessoal tá chegando. Oi, Vi. Bom dia. Bom dia. Aqui em Londrina hoje tá um tempinho meio nublado, mais escuro, né? Mas é isso aí. A gente acorda e a gente vem estudar, né? E hoje eu quero ler pra vocês, pra gente fazer uma reflexão um pouquinho desse livro aqui, ó. Muito legal. Chama O Cérebro da Criança. Ele é bem legal, tá? Ele é uma linguagem fácil de ler, não é técnico. É legal também se vocês tiverem interesse de estudar, que afinal a gente precisa estudar para ser pai, a gente precisa estudar para ser mãe, né? Aquela questão de nasce um filho, nasce uma mãe, é a historinha de tradição, né? De cultura antiga, não é o novo modelo de educação. Oi, Cláudia. Deixa eu dar um oi aqui pra vocês, acenar. Tem mais gente entrando. Gente, ontem eu fiquei muito feliz. Ontem eu fiz uma palestra introdutória de 1h30. Não foi um workshop, mas foi muito legal, numa escola municipal. E assim, eu perguntei pra eles se alguém conhecia sobre comunicação não violenta, disciplina positiva. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era isso. E conheciam sobre inteligência emocional. Meu marido também tem um projeto social com escolas, com professores. Ele já tinha dado uma palestra para eles e foi incrível, né? Abrir a mente desses professores, entender sobre a autorresponsabilidade, né? Que não é porque em casa a gente tem uma educação ruim, né? Os filhos muitas vezes, enfim, não têm recursos, não têm pais ativos, pais presentes, pais conectados. E não é por isso que o aluno não vai conseguir ser diferente em sala de aula, né? Então foi muito legal trabalhar isso com eles, a autorresponsabilidade deles como professores e a questão de que eles também estão formando cidadãos, né? Eles não estão só ensinando, eles não estão só fazendo aprender a ler, escrever, a multiplicar, a dividir, eles estão formando pessoas. Então, a forma como eles lidam com as crianças também vai interferir em quem elas serão, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto aí, casa e escola, porque afinal a escola é uma extensão da nossa casa. E se a escola estiver integrada ao que a gente faz em casa, aí é lindo, né? A criança só evolui, só cresce. E a gente sabe que nem todo mundo tem recurso de pagar uma escola particular, nem todo mundo tem recurso de pagar uma escola montessoriana, né? Aqui em Londrina a gente não tem muita opção de escolas que trabalham as habilidades socioemocionais, são poucas. E a gente sabe que não é todo mundo que tem esses recursos. Então a gente levar isso para essas escolas públicas, eu fico muito feliz. Vocês nem imaginam como eu fico feliz. E não vai parar por aqui não, né? Recebi mais convites. Hoje eu vou em outra escola municipal também, ali do Xangri-Lá. Se tem alguém do Xangri-Lá, tem uma escola municipal ali, que eu só esqueci o nome da escola, mas hoje às 6 horas eu vou estar lá. Vou dar uma palestra lá para eles também. E depois, quando voltar das férias, tem outras escolas para conhecer. Minha intenção aqui é rodar Londrina. Olha lá, Cláudia, leva isso para os seus professores, né? Não sei se é daqui de Londrina, se não é, mas mostra para eles isso, para os diretores da escola, para estudar sobre isso. Se na sua cidade tiver alguém que trabalha com isso, é muito legal levar a disciplina positiva para a sala de aula, certo? E, gente, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre o cérebro da criança, né? O que eu quero que vocês entendam? Que a gente é formado de vontades, desejos, e isso tudo tá ligado ao nosso cérebro, né? Como que funcionam as coisas aqui dentro. Então, a forma como a gente trata as crianças, a forma como a gente conversa, como a gente lida com elas, vai fazer a diferença na absorção desse aprendizado ou não. A criança, o cérebro, tanto da criança quanto do adulto, mas vamos falar hoje da criança, ele tende a ficar ou receptivo ou reativo, né? Então, ou eu reajo ou eu sou proativo.
Tudo vai depender de como eu lido com a minha criança. Então, esse livro aqui, ele é bem completinho. Eu adoro esse livro, ele é muito bom. E hoje ele fala assim, eu vou ler um trechinho pra vocês, depois a gente vai comentar, depois eu vou explicar, tá? Se queremos preparar as crianças para participarem de um relacionamento como indivíduos saudáveis, precisamos criar dentro delas um estado aberto e receptivo, em vez de um estado fechado e reativo. Para ilustrar essa situação, veja a seguir um exercício que Dan usa com muitas famílias. Primeiro, ele diz que repetirá uma palavra diversas vezes e pede que todos apenas percebam qual a sensação que a palavra provoca em seus corpos. A primeira palavra é não, dita com firmeza e severidade, 7 vezes, com 2 segundos em cada não, entre cada não. Então, depois de mais uma pausa, ele diz um sim, claro, mas de certa forma mais suave 7 vezes. Depois disso, os pacientes costumam dizer que não pareceu sufocante e irritante, como se estivessem sendo reprimidos e repreendidos. Em contraste, o sim fazia-os sentirem calmos, tranquilos e leves. Em duas reações diferentes, os sentimentos não e o sentimento sim demonstram o que queremos dizer quando falamos sobre reatividade versus receptividade. Quando o sistema nervoso, cérebro, tá, gente? Estamos falando de cérebro. Quando o sistema nervoso está reativo, na realidade está em um estado de resposta lutar, fugir, paralisar, com o qual é quase impossível se conectar de uma forma aberta e afetiva com outra pessoa. Você se lembra da amígdala? Lembra que eu sempre falo aqui da amígdala cerebral, que é responsável pelos sentimentos? Você se lembra da amígdala e de outras partes do seu cérebro do andar de baixo que reagem imediatamente, sem pensar, sempre que você se sente ameaçado? Quando todo o nosso foco está na autodefesa, não importa, olha, isso aqui é muito importante. Quando todo o nosso foco está na autodefesa, não importa o que fizermos, ficaremos sempre naquele estado mental não, que é o reativo. Vou ler de novo para vocês não esquecerem. Rebeca, tá entrando agora, pega essa. Quando todo o nosso foco está na autodefesa, não importa o que fizermos, ficaremos sempre naquele estado mental não reativo. Ficamos cautelosos, incapazes de nos juntarmos a outras pessoas, ouvindo bem, dando-lhes o benefício da dúvida, levando seus sentimentos em consideração e assim por diante. Ou seja, a gente se fecha, se bloqueia para o aprendizado. A gente não absorve, a gente não aprende, a gente não escuta, a gente não tem empatia quando estamos na autodefesa. Mesmo comentários neutros podem se transformar em palavras belicosas, distorcendo o que ouvimos para se encaixar no que tememos. É assim que entramos em um estado reativo e nos preparamos para lutar, fugir ou paralisar. Por outro lado, quando estamos receptivos, um conjunto diferente de circuitos do cérebro se torna ativo. Para a maioria das pessoas, a parte sim do exercício produz uma experiência positiva. Os músculos do rosto e das cordas vocais relaxam. Olha só, gente, o que ele fala aqui. A pressão sanguínea e os batimentos cardíacos normalizam. E elas se tornam mais abertas a vivenciar o que quer que o outro queira expressar. Ou seja, eu me torno muito mais cooperativo, colaborativo e empático. Tornam-se mais receptivas. Enquanto a reatividade emerge no nosso cérebro do andar de baixo e nos faz sentir fechados, chateados e na defensiva, um estado receptivo aciona o sistema de engajamento social que envolve um conjunto diferente de circuitos do cérebro do andar de cima que nos conecta com os outros, permitindo que nos sintamos seguros e vistos. O que isso significa? Que disciplina positiva, comunicação não violenta, inteligência emocional não é mimimi. Não é modinha. Vocês estão entendendo? Que tem tanta gente que fala isso. Tanta gente que não vive isso aqui, que não entende como que a gente funciona. Entende, gente, que isso aqui que ele tá explicando é Meu, cara estudou o cérebro, tá? Ele não tá criando uma filosofia.
Ele estudou como que a gente funciona por dentro. E ele tá dizendo aqui que tudo isso que eu ensino para vocês aqui, que outros profissionais ensinam para vocês aqui, que o próprio coaching não é mimimi, não é moda, não é novidade, por isso que tá todo mundo falando. É necessidade. Se a gente se torna muito reativo com a nossa criança, ela também vai ser reativa com a gente. E isso não vai gerar conexão. Eu não vou estar aberto à aprendizagem. Eu não vou estar aberto a viver com outras pessoas. Eu sempre vou criar um senso de um alto senso de, fugiu a palavra, de independência, de quem eu sou, de eu sou, pronto, acabou. Não interessa o que você pensa. Tá entendendo, gente? Eu preciso criar uma mente aberta, uma mente receptiva para aprender, para evoluir, para crescer. Isso eu tô falando para vocês, ele tá falando aqui da criança, mas isso serve para nós também. Isso serve pra gente também. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, a arrogância, ela fecha a nossa mente. Entende? A gente não fica receptivo ao aprender. A gente se torna reativo. E aí eu não tenho empatia, eu não tenho interesse, eu não tenho compaixão, eu não olho as necessidades dos outros. Para ser um pai e uma mãe diferente, para educar os seus filhos emocionalmente saudáveis, para que eles cresçam responsáveis e felizes, eu também tenho que ter um cérebro receptivo. Eu preciso estar aberto, certo? E se eu estiver, eu vou conseguir ensinar o meu filho também. Gente, isso aqui, tem mais coisa pra gente ler, eu vou ler depois outros dias com vocês, mas isso aqui mostra que a gente perguntar as coisas para as crianças vai tornar o cérebro dela muito mais receptivo do que quando a gente manda, que daí torna o cérebro reativo, tá? Imagine assim, se eu fico só mandando, vai escovar o dente, guarda esses brinquedos, vai tomar banho, para de brigar com seu irmão, né? Me obedece, desliga essa TV. O que eu tô fazendo? Eu estou abrindo esse cérebro para que ele se torne receptivo ao aprendizado, ou estou gerando ali cortisol e adrenalina. Lembra que ele falou aqui que acontece com o fluxo sanguíneo? Maximiza o fluxo sanguíneo para braços e pernas. A minha criança quer lutar, quer fugir ou quer paralisar. Ou seja, ela não escuta. Ela não faz o que eu estou mandando, ou ela me enfrenta. Não é assim que acontece com a gente? E aí você faz o quê? Tá me enfrentando? Então eu vou enfrentar também. Não é assim que a gente faz? E aí que acontece? Guerra. Guerra entre mãe, guerra entre filho, guerra entre pai, guerra entre filho. E isso está tornando os dois cérebros, tanto do pai, quanto da mãe, quanto do filho, reativo e não receptivo. E não está gerando aprendizado para nenhum lado. Nem o lado da parentalidade, nem o lado da criança. Agora, quando eu pergunto... Gente, quando eu pergunto, meu cérebro ele fica alucinado por achar a resposta. E aí eu me torno receptivo. Eu quero aprender. Eu me reconecto. Se eu estava desconectado, eu me conecto com meu pai e com a minha mãe. Entende? E isso na escola também. Um professor que manda o tempo todo. Bloqueia aprendizado de criança. A criança não aprende. Ela se fecha para aquilo que o professor está ensinando em sala de aula. Entendem? Dificulta ela aprender. Agora, quando eu faço perguntas, eu estimulo meu cérebro a pensar. Eu estimulo hormônios positivos que vai fazer ele querer achar uma resposta. E eu fico aberta ao aprendizado, tanto em casa quanto em sala de aula. Então, troquem os mandamentos por pergunta. Ao invés de dizer assim pro seu filho, vai já tomar banho? Vocês podem perguntar, o que a gente precisa fazer para ficar limpo? Eles vão responder. Isso significa que eles vão bonitinhos pro banho? Não, gente, mas vocês estão trabalhando isso neles, tá? O que a gente precisa fazer para ficar limpo? Tomar banho. Ah, legal. E você quer ir agora ou daqui 5 minutos? Você tá fazendo pergunta também. Mãe, eu vou daqui 5 minutos. Combinado, daqui 5 minutos. Deu 5 minutos? Filho, já passou o tempo dos 5 minutos. O que a gente combinou?
Entende que eu tô fazendo pergunta o tempo inteiro? Algumas vezes eu vou falar, não, a gente combinou, agora é a hora do banho. Mas na maioria das vezes vai funcionar. Experimentem pra tudo, tá? Precisa trocar de roupa pra sair pra ir pra escola. O que a gente tem que fazer antes de sair pra ir pra escola? E é perguntar, mas eu não quero. Por que não quer? Tá cansado, mas é importante ir pra escola, é importante ficar em casa? Trabalhar, tá? Vai ser difícil no início, até pra gente como pai, se a gente não tem o hábito de fazer isso. Então é difícil pra gente fazer essas perguntas no início, certo? Mas depois vira um hábito. Você aprende a trabalhar o seu cérebro para fazer perguntas e a trabalhar o cérebro da sua criança para achar a resposta. E aí vira um hábito. E a criança começa a contribuir, a colaborar com a gente mais vezes. E a gente tem que exigir menos deles, certo? Então é isso. Hoje o que eu deixei aqui para vocês foi uma ideia de como funciona esse cérebro, para vocês entenderem que isso tudo não é historinha, não é mimimi, é realidade. Como que eu torno o cérebro da minha criança? No início, tá? Dei só uma pincelada aqui. Mais reativo do que receptivo. Desculpa, mais receptivo do que reativo. Trocando sempre o que eu mando pro que eu devo perguntar. Ao invés de mandar, perguntem. Mandar versus perguntar. Certo? Se tiverem dúvidas, como eu torno uma frase em que eu estou mandando em perguntas, me mandem. Eu ajudo vocês a construir, eu ajudo vocês a tornarem o cérebro de vocês receptivos. Beleza? Como é o nome do livro e o autor? O Cérebro da Criança é o nome do livro. Aqui, ó. Eu vou tirar uma foto e vou postar nos stories. O Cérebro da Criança, de Daniel Siegel e Tina Bryson. Não sei como pronuncia, tá? Mas é esse aqui, capa verde. Só tem esse, gente. Se vocês chegarem na livraria e falarem assim, eu quero o livro Cérebro da Criança, só tem esse, tá? Desse autor, não tem ninguém que escreveu sobre isso. Ok? E é isso. Lembrem-se de perguntar. E não é só pro seu filho, tá? Isso vale para relacionamento também. Os maridos se tornam muito mais receptivos quando a gente pergunta do que quando a gente manda. Hashtag fica a dica. Um beijo. Tchau, gente.